Olá pessoal, eu sou Horácio Nelson Rastenreiter Filho e a gente vai falar agora da nossa primeira unidade temática. Essa unidade está dividida em 3 partes. A primeira apresenta uma análise de um modelo que explica a cooperação a partir dos seus principais componentes. Uma vez que você compreenda os fatores intervenientes na disposição para se cooperar, poderá entender mais satisfatoriamente os fatores que inibem e que estimulam uma ação territorial mais integrada. A segunda parte apresenta uma proposta de benchmarking entre territórios a partir do modelo estrutura, conduta e desempenho. Esse modelo avalia as condições estruturais e as práticas desenvolvidas no território para o favorecimento de uma agenda integrada, relacionando-os a indicadores de desempenho territoriais, facilitando a identificação dos fatores causais de desenvolvimento territorial, ou seja, aqueles que têm maior poder de explicar os resultados positivamente diferenciados. Finalmente, a nossa terceira parte traz uma proposta de ação integrada a partir da capacidade de se articular demanda e oferta. O exemplo utilizado é o de uma proposta de agência de inovação social que pode ter sua lógica de articulação transversalizada para outras possibilidades de integração, a partir da aproximação entre os que precisam de soluções e os que possuem a capacidade de desenvolver soluções para ofertar. O mais importante inicialmente é entender o que leva à cooperação e como ela se materializa. A cooperação depende de conexão, comunicação, coordenação e feedback. Esses são os componentes meio, os quais têm os seguintes conceitos. Conexão é a existência de meios que permitem, facilitam que as pessoas atores estabeleçam contatos entre si. Comunicação é a possibilidade de diálogo entre os atores que podem ser envolvidos no trabalho cooperativo. Coordenação é a gestão do fluxo do trabalho que envolve diferentes pessoas, grupos e organizações. Feedback é a forma de comunicação que se desenvolve a partir de mecanismos de realimentação do processo de comunicação que facilita a aprendizagem e a evolução da capacidade de colaborar. Quando as condições acima estão reunidas, é esperado que a cooperação gere compartilhamento, coletivização de conteúdos, entendimentos e esquemas interpretativos que permitem compartilhamentos de perspectivas. Consenso, processo de tomada coletiva de decisão sobre temas críticos ao objeto da cooperação. Cocriação, desenvolvimento conjunto de conteúdos e ou efetiva realização de trabalho. Ou seja, as pessoas e as instituições cooperam para se beneficiar do compartilhamento de conteúdos, para tomar decisões com base em maximização de interesse coletivo e para inovarem coletivamente. Ao observarmos o nosso imenso país, com suas diversas unidades da federação e territórios, poderemos identificar diferentes estratégias e níveis de maturidade em relação à integração da gestão socioterritorial. O modelo estrutura, conduta e desempenho pode ser utilizado como uma ferramenta de aprendizado e geração de feedback para a identificação das condições estruturais presentes no território. Entre essas condições, podemos citar fatores históricos determinantes para a sua formação, sua subdivisão territorial em termos de municípios e ou sub-regiões que apresentam menor homogeneidade econômica entre si, principais atividades econômicas e vocações, além do nível de identidade cultural. Das estratégias e ações em termos da gestão do território que podem explicar resultados mais efetivos no desenvolvimento territorial. Ou seja, ao relacionarmos diferentes condições estruturais e diferentes estratégias e ações aos diferentes níveis de desenvolvimento territorial de um conjunto amplo de territórios, poderemos identificar e desenvolver políticas baseadas em estratégias e ações que se mostraram como mais efetivas para uma dada condição estrutural. É um processo de aprendizado coletivo a partir do compartilhamento de informações sobre diferentes estruturas e condutas e que conduzem a desempenhos distintos. Na Escola de Administração da UFBA, estamos desenvolvendo uma agência de inovação social. Mas o que vem a ser uma agência de inovação social? Na nossa concepção, a agência tem como competências estruturantes a capacidade de reunir e desenvolver abordagens para identificar, hierarquizar e estruturar problemas sociais e modelos de governança inclusivos e participativos e deve usar essas competências para produzir soluções que mitiguem, resolvam os problemas da camada mais desassistida da população. Ela não atua, no entanto, unicamente a partir da sua capacidade isolada de atender demandas. Estamos preocupados também em estruturar a capacidade de oferta de tecnologias sociais na universidade,
A nossa agência é uma espécie de Tinder entre oferta e demanda que as articula, ou seja, nós levamos os problemas aos atores que têm competência para resolvê-los. Que propostas observadas na Agência de Inovação Social são relevantes para a reflexão sobre a gestão dos territórios e podem trazer lições para as ações da Caixa articuladas com a promoção do desenvolvimento territorial? A primeira delas é a mudança no paradigma ofertista. Com muita frequência, as organizações que atuam como promotoras ou facilitadoras do desenvolvimento territorial o fazem a partir da sua perspectiva, atuando a partir da sua zona de conforto e do seu portfólio prévio de soluções. É como se um alfaiate tivesse um terno pronto e depois ajustasse o corpo do cliente para que caiba no produto acabado. Em segundo lugar, a perspectiva de integração de soluções. Os problemas observados em um território são, em geral, interdependentes e sistêmicos, ainda que logicamente seja possível identificar-se problemas estruturais que, não resolvidos, tornam mais dificultosas as relações dos demais. O desenvolvimento territorial, quando desenvolvido a partir de visões restritas e segmentadas das organizações que procuram suportá-lo, em geral, fracassa pela escassez, mas também pelo excesso. Alguns problemas não são abrangidos pelo leque de soluções proposto, enquanto que outras são sombreadas a partir de agendas que são repetidas por 2 ou mais atores distintos. Olhar coletivamente para os problemas estabelece uma maior possibilidade de promoção de uma agenda integrada. Finalmente, o reconhecimento de que as ações sociais se dão também pelo social. A ação social como uma relação para as sociedades humanas só existe quando o indivíduo estabelece uma comunicação com os outros. O processo da ação para o social é indissociável da ação pelo social, pela interação humana. Se não há competência para a comunicação, para a interação, dificilmente haverá competência para a ação. Numa ação para o social, desenvolvida para mitigar problemas da parcela mais afetada pela desigualdade social, o processo social não é complementar às soluções, mas frequentemente é o componente determinante para que essas possam ser efetivadas. Uma organização que não tem competências interativas tem sérias dificuldades de intervir com efetividade e transformar realidades. Espero que, ao ter contato com o conteúdo dessa unidade, você possa estabelecer conexão com a sua atuação na Caixa e refletir como os programas desenvolvidos podem se estabelecer a partir de uma visão mais ampla, interconectada e integrada com a realidade territorial, com os demais atores territoriais e com uma perspectiva de ação integrada e interdependente.